Oi, eu sou a Arielle, do Q3, do IFSC Gaspar, e neste vídeo os alunos da turma irão falar sobre o Covid-19 e o coronavírus, métodos preventivos, exercícios físicos e os devidos cuidados, formas de lazer, como foi ou está a mudança de rotina durante a quarentena dos alunos e a importância do isolamento social. Bora lá assistir o vídeo? Bom, para começar, eu escolhi falar sobre 3 definições, que é de coronavírus, Covid-19 e SARS-CoV-2, principalmente porque esses termos geralmente causam um nó na cabeça das pessoas que estão acompanhando as notícias. Bom, o primeiro termo, que é de coronavírus, é considerado por muitos especialistas o sobrenome do vírus, mas na verdade não passa do nome da família a qual o vírus faz parte. Inclusive, há muitos vírus que fazem parte dessa família, que é o caso do SARS, descoberto em 2002 na China, e o MERS, que foi o causador de uma epidemia em 2012 no Oriente Médio. E também é de conhecimento popular que esse coronavírus possui esse nome por conta das coroas que existem na estrutura do vírus. Bom, o segundo termo é o SARS-CoV-2. Esse nome foi dado pela própria Organização Mundial da Saúde para evitar certas confusões com os outros vírus dessa mesma família. Inclusive, o vírus comentado antes, do SARS, que foi descoberto na China em 2002, possui o nome de SARS-CoV-1, que é considerado irmão do atual SARS-CoV-2. Inclusive, também chamamos o SARS-CoV-2 de novo coronavírus, que foi descoberto em 31 de dezembro de 2019 na China. Uma última definição é a de Covid-19. A Covid-19 não é nada mais, nada menos do que a doença propriamente dita. Caso você possua algum dos sintomas, que geralmente consistem em febre, dor de cabeça, coriza, dor nos olhos, dor no corpo, muitas vezes diarreia e às vezes até falta de ar, você pode realmente estar com a Covid-19. Porém, por serem sintomas muito parecidos com uma gripe normal, fica muito difícil do próprio paciente fazer o seu diagnóstico. Então, é muito importante que haja atenção e que vá ao hospital caso os sintomas estejam realmente graves. Bom, inclusive, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela fez um estudo e constatou que 80% dos infectados pela Covid-19 apresentam somente os sintomas, ou seja, a doença não evoluiu para um estágio mais avançado. Porém, 20% já tem uma parte mais grave da doença. 15% precisa de atendimento médico e 5% atingiram a parte mais grave da doença, que geralmente os faz precisar de respiradores e auxílio médico. Inclusive, esse nível da doença é muito, muito avançado e acredita-se que não afete somente as vias respiratórias, mas também todo o sistema circulatório do corpo humano. Por isso, mais uma vez reforçando, é muito importante que o paciente tenha consciência dos seus sintomas e da gravidade deles, para que assim possa procurar ou não um médico experiente. Como é transmitido? A transmissão acontece por contato próximo por meio de aperto de mão, objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas e teclados, e também pode ocorrer por gotículas, tanto de saliva, espirro, tosse e catarro, lembrando que elas também estão presentes no ar. Sobre o diagnóstico. O diagnóstico da Covid-19 é realizado por um profissional de saúde que deve avaliar a presença de critérios clínicos, que é a síndrome gripal, pessoa com um quadro respiratório agudo caracterizado por sensação febril ou febre, que pode ser ou não estar presente na hora da consulta, acompanhada de tosse, dor de garganta, coriza ou dificuldade respiratória. Síndrome respiratória aguda grave. Pessoa com desconforto respiratório, dificuldade para respirar, pressão persistente no tórax, saturação de oxigênio menor do que 95% em ar ambiente ou coloração azulada dos lábios ou rosto. Caso o paciente apresente os sintomas, o profissional de saúde poderá solicitar exames laboratoriais, podendo ser biologia molecular, RT-PCR em tempo real, que diagnostica tanto a Covid-19, a influenza ou a presença do vírus sincicial respiratório, VSR.
ou o imunológico, que é o teste rápido, que detecta ou não a presença de anticorpos em amostras coletadas somente após o 7º dia dos sintomas. O diagnóstico do corona pode ser realizado a partir de critérios como histórico de contato próximo ao domiciliar nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratoriamente para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica, também observado pelo profissional durante a consulta. Ações de prevenção à Covid-19 são as seguintes. Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com um lenço ou com essa parte do braço. Não pode cobrir com as mãos. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave as mãos sempre, como já indicado. Mantenha uma distância mínima de 2 metros de qualquer pessoa que esteja tossindo ou espirrando. Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalha, pratos e copos. Mantenha os ambientes limpos e ventilados. Evite circulação desnecessária e fique em casa. Se estiver doente, evite contato físico com qualquer pessoa, principalmente idosos e doentes crônicos, e fique em casa até melhorar. Durma bem e tenha uma alimentação saudável. Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua casa, como essa daqui, ó. Dicas para viajantes. Caso você precise viajar, avalie se há necessidade. Se for inevitável viajar, previna-se e siga as orientações das autoridades de saúde locais. Ao voltar de viagens, recomenda-se que, no caso de viagens internacionais, o isolamento domiciliar voluntário por 7 dias após o desembarque, mesmo que não tenha apresentado os sintomas. No caso de viagens locais, ficar atento à sua condição de saúde, principalmente nos primeiros 14 dias. E, claro, reforçar os hábitos de higiene, como lavar as mãos com água e sabão. Caso você apresente os sintomas de gripe, siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. E se você ficar doente? Caso você se sinta doente com sintomas, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, e fique em casa por 14 dias. Se sentir falta de ar, procure o hospital. Em caso de diagnóstico para o Covid-19, siga as seguintes recomendações. Fique em isolamento domiciliar. Utilize máscara o tempo todo. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção, cobrindo boca e nariz. Depois de usar o banheiro, nunca deixe de lavar as mãos com água e sabão e sempre limpe o vaso, pia e demais superfícies. Para a limpeza das superfícies e objetos, use o álcool 70% ou água sanitária. Sempre toalhas de banho, garfos, facas, colheres, copos e outros objetos apenas para o seu uso. O seu lixo produzido precisa ser separado e descartado. Sofás e cadeiras também não podem ser compartilhados e precisam ser limpos frequentemente. Mantenha a janela aberta para a circulação de ar do ambiente usado para isolamento e a porta fechada. Limpe a maçaneta frequentemente. Caso o paciente não more sozinho, os demais moradores da casa devem dormir em outro cômodo, longe das pessoas infectadas, seguindo também as seguintes recomendações. Manter a distância mínima de 1 metro entre o paciente e os demais moradores. Limpe os móveis da casa frequentemente. Se uma pessoa da casa tiver diagnóstico positivo, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso outro familiar da casa também inicie os sintomas leves, ele deverá reiniciar o isolamento de 14 dias.
Essas informações foram tiradas do site do Ministério da Saúde. Nos seguintes vídeos apresentaremos maneiras para cuidar da saúde em geral na quarentena. O amor é parte fundamental para a nossa saúde física e mental, nos faz ter empatia, compaixão e cuidado com o outro, e isso naturalmente nos traz bons sentimentos e a sensação de bem-estar. Abraços fazem com que as pessoas se sintam bem e confortáveis. Há motivo para isso, o hormônio ocitocina, que é liberado em momentos de afeto como de um abraço. A quantidade de ocitocina liberada em um abraço, que dura entre 10 e 20 segundos, pode amenizar dores como a de cabeça. O hormônio ocitocina também é responsável por diminuir o estresse e abaixar a pressão arterial, com reflexos como a redução de ansiedade e o aumento da autoestima. Gestos como andar de mãos dadas podem aumentar a produção de endorfina, que é conhecido como hormônio do bem-estar e funciona como um analgésico interno e reforça o sistema imunológico. Oi, hoje eu vim falar um pouco sobre a atividade física nesse período pandêmico que a gente está vivendo, de pandemia, de quarentena. Então, a atividade física é essencial na nossa vida e agora, mais ainda, principalmente pela situação que a gente está vivendo. A atividade física melhora a imunidade, melhora a autoestima, ela melhora muito para quem tem problema de ansiedade, de depressão, de nervosismo, de crises de pânico. E nisso tudo a gente está vivendo muito disso, de crises, de pânico, de ansiedade. Então é muito bom praticá-las, principalmente as práticas de respiração, de yoga, de meditação, que é muito boas também. E é muito bom saber que a imunidade é o principal contágio também do coronavírus. A nossa imunidade baixa é muito mais fácil da gente contrair essa doença. Então, é muito bom praticar o exercício físico, que assim também já está prevenindo o contágio. E você pode tirar qualquer tempo do seu dia, 1 minuto, 2 minutos, 30 minutos, para fazê-las. Qualquer tempo é necessário e é muito bom para a sua saúde. É bom também você fazer essas atividades físicas com pessoas da sua família que convivem na sua casa, para você não sair de casa. Por exemplo, eu faço com a minha mãe, com a ajuda de um personal online. A gente faz juntas aqui em casa. Vai ter um vídeo meu e dela para mostrar para vocês como a gente faz e como é bom isso. E a minha dica é que você faça atividade física sim nesse período, que é ótimo e que vai te ajudar muito. Então, minha dica para essa quarentena é para que vocês dediquem parte do seu tempo para ficar em silêncio. Se desvencilhe de toda a tecnologia que nos rodeiam e guarde esse momento para meditar e aproveitar sua própria companhia. Momentos como esse são muito bons, pois nos dão sensação de paz e tranquilidade e nos ajudam a reconectar com as outras pessoas ao seu redor. Essencial para tornar essa quarentena mais agradável é o estabelecimento de uma rotina. A psicóloga e terapeuta Francesca Trencani diz que estabelecer uma rotina e manter-se organizado ajuda a manter o ritmo, a calma e a enfrentar seus medos. É muito comum nesse momento sensações de desespero, raiva e desamparo. Portanto, torna-se fundamental cuidarmos de nós mesmos. Para isso, é bom não mudar totalmente a rotina diária, tentar manter um ciclo de sono, arejar a casa, não ficar de pijama o dia inteiro e ter horários para seus estudos, para o seu lazer, para a sua diversão, tornam-se muito essencial na hora de cuidarmos da nossa saúde mental e também física. Então, nunca faça muito de uma coisa só e tenha horários estabelecidos para que você possa se organizar melhor nessa quarentena. Faça um pouco de tudo.
de vocês hoje? Passando aqui. Então, eu vim falar sobre a alimentação saudável para manter a nossa saúde. E vale lembrar que é importante a gente comer frutas, como o limão, a pitanga, a laranja, a tangerina, o morango, que são frutas ricas em vitamina C, que fazem bem para o nosso sistema imunológico, que é o que combate as doenças que estão no nosso corpo ou que estão por vir, como o coronavírus, né, que estamos por causa dele que a gente está em quarentena. Também é importante tomar bastante água e também pegar bastante sol, que é rico em vitamina D e faz bem para o corpo. Sobre os vegetais, eu fiz principalmente pelos que são verdes, como o brócolis, a rúcula e a couve-manteiga, e também o alface. Se tu puder, tenha uma horta em casa, por conta dos agrotóxicos que estão presentes nos alimentos que a gente compra no mercado. Que tem agrotóxico, pesticida, essas coisas que eles colocam nas hortas. Então, hoje a gente vai ensinar como exercitar-se durante a quarentena para manter-se super saudável. Lembrando sempre da importância de manter seu corpo ativo, pois além de ser muito divertido, também ajuda a se acalmar e a baixar seus níveis de ansiedade. E, com uma rotina de exercícios, vocês ficam mais fortes e mais preparados para os demais problemas. A melhor forma de realizar esses movimentos é praticar eles em circuito. Realize o movimento por 30 segundos e logo em seguida passe para o próximo. Ao completar todos os exercícios, descanse por 30 segundos a 1 minuto e recomece o circuito, até completar 3 ciclos. Dessa forma, você manterá um ritmo e descansará bem menos do que na primeira vez. Salto profundo, você dá um pequeno salto, e quando coloca o seu pé na frente, você abaixa o seu joelho até quase encostar no chão. E assim você continua. Para o janela, você coloca suas pernas juntas, mais pernas juntas, e seus braços juntos ao corpo. Você dá um pequeno pulo, abre as pernas e encosta os braços lá em cima. E assim você continua. Agachamento com deslocamento lateral. Você agacha e anda. Quando você levanta, você vai pro lado. Se manter sempre a mesma distância de pernas. E é isso. Deite-se no chão, de barriga para baixo. Apoie as mãos no solo, abaixo dos ombros e afastadas em uma largura um pouco maior do que a dos ombros. Estenda os cotovelos, subindo o corpo todo de uma vez. Mantenha as costas retas alinhadas com o tronco. Flexione os cotovelos e retorne quase à posição inicial, sem encostar o corpo no chão. Faça uma breve pausa e repita o movimento. Salto patinador. Fique em pé com as pernas afastadas na largura do quadril, dê um salto para a esquerda e fique apoiado apenas na perna do mesmo lado. Simultaneamente, leve os braços para o lado esquerdo, agora salte para o lado direito, apoiando-se somente na perna do mesmo lado e movendo os braços. Burpee. Em pé com as pernas afastadas na lateral do quadril, flexione os joelhos e agache. Apoie as mãos no chão e jogue os pés para trás, ficando em posição de flexão de braços. Volte e estenda o corpo, dando um salto para cima com as mãos estendidas acima da cabeça. Repita o movimento de forma contínua. Deite-se de costas e coloque as mãos atrás da cabeça. Flexione os joelhos e apoie os pés firmemente no chão. Essa é a sua posição inicial. Com os cotovelos abertos, contraia o abdômen, eleve os ombros e a parte superior das costas do chão. Mantenha-se nessa posição por um momento e retorne para baixo para a posição inicial. Saúde física e mental. Dois aspectos extremamente necessários na vivência dos seres humanos, mas que são extremamente difíceis de serem mantidos em épocas de pandemia. E é exatamente por isso que o lazer é uma saída confortável e funcional para que você mantenha sua saúde física e mental durante esta quarentena.
contexto de combate ao coronavírus vai além de um ato de segurança, praticamente é um ato de empatia, é um ato de carinho com você mesmo e com as outras pessoas que estão à sua volta. E por isso essa prática se torna tão importante nesse momento para o vírus não se proliferar e mais pessoas acabarem sendo contaminadas. A medida do isolamento social foi a principal recomendação da OMS e, através desse isolamento social, as autoridades eles podem rastrear a circulação do vírus e tratar os pacientes de forma efetiva. Além da medida do isolamento social estabelecido, também foi dado para a gente medidas individuais de higienização, que já deveria ter na nossa cabecinha, que é o quê? Lavar as mãos, lavar muito bem as mãos e usar álcool em gel para evitar o contágio. Os essenciais como de saúde, segurança, os mercados, eles têm que continuar funcionando porque, como eu disse, eles são essenciais. E o ato da gente ficar em casa no isolamento social evita com que essas pessoas se contaminem também. Ou seja, vão ter pessoas ali pela gente. O isolamento social não significa que você vai perder contato com o resto do mundo. Aliás, a gente tem um mundo digital e a gente sempre está conectado diariamente. E não importa a distância que a gente esteja, a gente sempre vai estar conectado por ali. Então, fique em casa. Oi, eu sou a Sabrina e hoje eu vim aqui juntamente com a Andrelli, com a Laisa, com a Rafaela e com a Thalita para contar um pouco para vocês sobre a nossa experiência pessoal, de como a nossa rotina e a nossa vida mudou depois que a quarentena começou. A minha rotina da quarentena é bem diferente da habitual. Eu não frequento mais escola, portanto eu acordo e durmo mais tarde. Oi, o que mudou na minha rotina com a quarentena foram as aulas e o curso que passaram a ser online, então as atividades, as provas, os deveres, estão tudo sendo online e estão sendo bem mais agora. Outra coisa que também mudou é que quando a gente tá assistindo a aula no IFSC, a gente decora bem mais coisa do que em casa, porque ou a gente esquece de estudar e vai assistir série, vai fazer outra coisa, tipo, a gente perde a atenção muito rápido, ou tá dormindo porque a gente não aguenta às vezes, ou tá comendo, ou tá fazendo sempre outra coisa em vez de prestar atenção na aula. A minha ansiedade também aumentou, porque tem dias que tem muita coisa de aula pra fazer, então eu fico com medo de não conseguir acabar e terminar pra entregar naquele dia. E eu acabo descontando muito na comida. Minha alimentação já entra agora nessa parte, assim, que antes eu já não cuidava muito bem. Agora, em casa, dá vontade de comer toda hora. Nada mais além disso. E comer e mastigar e qualquer coisa, besteira e querer alguma coisa doce pra comer. A alimentação mudou totalmente. Não? Uma coisa que eu voltei a fazer e que eu sentia falta era passar o dia com a minha família e almoçar com eles. Por causa do IFSC e tal, a gente acaba passando o dia todo lá e quando chega em casa tem que fazer trabalho ou redação ou alguma coisa assim. E acaba não passando tanto tempo com a nossa família e até brigando mais com eles por causa do estresse. Com certeza tem mais tempo de lazer, apesar das aulas online serem bem mais difíceis. E na minha vida pessoal, mudou o horário que eu faço as coisas e, consequentemente, eu tô enrolando bem mais. Uma coisa que eu gosto muito é a arte e tudo que envolve ela. E eu tava com um bloqueio criativo muito grande por causa do muito tempo que eu passava na escola e tal. E agora, com todo esse tempo livre, eu tenho me expressado artisticamente muito mais do que antes, seja dançando, ou desenhando, ou pintando. Mas o que a gente mais sente falta, eu acho que é a interação, a comunicação, o toque humano e de estar perto das pessoas, de voltar a ter uma rotina, fora a saudade de voltar tudo ao normal e de fazer as coisas que a gente fazia sempre. E isso é o que a gente mais clama, eu acho. Então é isso, essa foi a nossa experiência. A gente espera que vocês se cuidem, fiquem em casa, para que isso possa acabar o mais rápido possível. Beijo!